Olá, como vai? Está começando o nosso Sem Tabus. Bom ter você aqui com a gente. Começar um programa sempre feliz por sua presença, sempre feliz pelo propósito de estarmos aqui nesta hora falando sobre coisas tão boas da vida, sobre a sua alegria, sobre as suas descobertas, sobre as nossas descobertas, sobre o que vai na nossa intimidade, mas repercute na família, nos relacionamentos. E é sempre bom poder cultivar os nossos relacionamentos porque eles nos propõem as alegrias verdadeiras da vida. Quantas vezes pessoas têm dinheiro, mas não se relacionam, não sabem a profundidade de conhecer alguém e entregar-se, por exemplo. Há outros que dariam tudo, todo o dinheiro que têm, todo o trabalho que fazem, para simplesmente ter um colo, para encostar, para recostar, um ombro, alguém para abraçar, não é assim? Portanto, isso deixa muito claro quanto importante é nos relacionarmos. A questão é que muitas vezes não nos relacionamos bem, temos as nossas dificuldades, nos encontramos com as dificuldades dos outros e dizemos, e agora, o que fazer? E nos frustramos e somos também tantas vezes afligidos por esse sofrimento, mas será que tem jeito? Como evitar? Ou se estamos nele, como sair? Vamos pensar sobre essas coisas? Sempre bom ter a sua companhia, você compartilhando do que você quer dizer aqui com a gente a partir da sua história. Pode escrever quando quiser, fique bem à vontade. E a nossa conversa de hoje, um convidado muito especial também, Pastor Nelson Júnior, do movimento Eu Escolhi Esperar de volta. Bem-vindo. De volta, sempre uma grande alegria estar aqui, é um privilégio, né? E você que está aí assistindo a gente, acredito que o bate-papo de hoje, como sempre, o Sem Tabus, muito especial. Para mim, mais especial ainda, né? Por poder voltar aqui e termos esse tempo juntos. Que bom. Pastor, o tema de hoje é novamente, claro, pautado em cima da sua proposta de trabalho, mas nós temos recebido perguntas, muitas vezes elas se repetem e eu acho muito válida, até pelo público que se renova, até pelas pessoas que cada vez mais são agregadas aqui ao nosso trabalho, nessa busca de querer saber mais, de aprender a saber mais. E uma das questões mais repetidas é, como é que eu sei que a pessoa com quem estou me relacionando é a pessoa ideal? Como que eu sei que a pessoa a quem eu deva namorar me oferece características de ser a pessoa ideal para mim? Às vezes utilizamos uma frase que é assim, esta pessoa é certa, aquela pessoa é errada. Fala um pouquinho sobre essa questão. Exatamente. Como a gente trabalha com relacionamentos, essa é uma das perguntas que nós mais recebemos. A necessidade básica de todo ser humano é ser feliz. Né? E nessa busca pela felicidade, inclui você ser feliz ao lado de alguém, né? E todo mundo quer saber o segredo, a fórmula mágica para descobrir quem é a pessoa ideal, quem é a pessoa certa. O termo mais usado é a questão da pessoa certa. E assim como no seu programa, nós também recebemos muitas perguntas. Como eu sei quem é a pessoa certa? Ou como eu posso ter a certeza que eu estou me relacionando hoje com uma pessoa e que essa pessoa que eu estou me relacionando é a pessoa que Deus tem para mim? Né? Essas são, assim, as perguntas mais cotidianas que nós recebemos. E esse assunto de sexualidade, de vida emocional, é um tema muito amplo, né? Eu acho assim que a gente sempre aprende mais um pouquinho, mesmo que já tenha sido tratado o mesmo tema em outros programas, né? E para a gente poder falar sobre essa questão da pessoa certa, a primeira coisa que nós precisamos, Darleide, é desmistificar o tema, né? As pessoas, elas criam às vezes conceitos errados sobre esse tópico. Então, antes de falarmos sobre a pessoa certa, nós precisamos tirar alguns mitos sobre o tema, esclarecer alguns pontos, à luz das Escrituras, para as pessoas entenderem, porque às vezes em matéria de vida sentimental, nós viemos muito poluídos de conceitos e ensinamentos que não são bíblicos, né? Que nós aprendemos às vezes pelos nossos parentes, com os nossos primos, na nossa escola, quando somos crianças, e nós vamos crescendo com aquela estrutura, com aqueles conceitos que não são os conceitos bíblicos. E quando nós, então, chegamos no momento de nos relacionar, ao invés de virmos com um relacionamento à luz da palavra de Deus, a gente vem cheio desses sofismas, desses conceitos distorcidos, né? Então, assim, antes de falarmos da pessoa certa, vamos gastar alguns minutos falando, né, desses mitos. Por exemplo, o conceito muito comum hoje, até entre cristãos, que é o conceito da cara metade, da alma gêmea. Verdade. Né? Curioso, uma moça me procurou uma vez e falou, Nelson, eu sei que Deus tem uma alma, Deus tem um homem exclusivo para mim em algum lugar desse planeta.
E o meu pastor ensinou que eu tenho que esperar por esse homem até que ele apareça. E eu pensei, gente, são 7 bilhões de habitantes, imagina um homem, ela encontrar esse homem. Ela disse para mim, o meu problema, eu não falei nada, ela continua, a minha dúvida, na verdade, não é se Deus tem um homem exclusivo para mim. A minha dúvida, pastor, e se esse homem está demorando muito, já tem muito tempo que eu espero por ele, e se esse homem morrer antes de eu encontrá-lo? Né? Então essa é a aflição dela, né? Como o homem estava demorando e Deus só tinha aquele para ela, imagina se ele morrer antes dela encontrá-lo. Né? Era a preocupação Essa dela. era a preocupação dela, né? Por causa dessa questão do mito da cara metade, da alma gêmea, da pessoa exclusiva. E, na verdade, nós não temos... Predestinação, da predestinação, né? Amorosa é um outro mito. Exatamente, que essa predestinação amorosa é um grande mito, né, que é justamente porque é muito jargão no cristianismo, por exemplo, o jargão da minha metade, né, a minha costela, né, e quando nós olhamos para a Escritura, nós não vemos respaldo para esse tipo de afirmação. Quando eu fui estudar um pouco sobre isso, eu comecei a ver que esse conceito da cara metade, da alma gêmea, ela é um conceito baseado na mitologia grega, né, ela não é um conceito bíblico, e nós podemos ver vários exemplos na Bíblia. E alguém um dia me citou, mas Nelson, e o caso de Adão e Eva? Né? É um caso assim que era uma mulher exclusiva, mas ali a exclusividade não era uma exclusividade porque ele não tinha várias opções, era a única que havia ali, né, que o Senhor preparou. Então, um contexto muito específico que não pode ser tomado como uma doutrina e regra de vida. Né? Então, ali não era uma exclusividade porque ele só tinha que se casar com Eva porque não tinha outras. Né? Então, não é uma questão da predestinação amorosa para Adão. Mas nós vemos, no caso, na história de Adão e qualquer outra história bem-sucedida na Bíblia de vida sentimental, é que Deus ele cuida de todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida sentimental. Um outro mito sobre essa questão da pessoa certa, da cara metade ou da pessoa exclusiva, é que assim, imagina comigo se todos nós tivéssemos uma única pessoa exclusiva para a nossa vida. E vamos supor que alguém nessa cadeia errasse na escolha e então o rapaz ele era predestinado para a moça A, mas ele se casou com a B. Só que a B, ela era exclusiva para alguém. E aí, quando esse alguém foi em busca da B, não pode mais porque ela está ocupada. Então, ele tem que se casar com a moça A. Então, assim, é uma teoria que se uma pessoa errasse, toda a humanidade erraria, não é verdade? O que não é difícil de um cristão errar na escolha e todos os outros errariam, né? Então, e uma outra coisa que eu vejo muito nítida, as pessoas querem fórmula mágica da mente. Verdade. Né? Elas querem assim, quais são os passos, qual é a fórmula? Então, quando uma pessoa envia uma pergunta para o Sem Tabus, quando ela envia uma pergunta para a gente, ela, na verdade, ela quer assim, a fórmula mágica para ela fazer como uma receita de bolo. E uma das coisas que as pessoas precisam entender é que a vida, ela não é uma receita de bolo, ela não é feita de respostas prontas, né? Então, tudo que nós podemos compartilhar no nosso bate-papo de hoje, nesse tema tão específico sobre a pessoa certa, que é o que o pessoal sempre pergunta, é que a gente aqui não vai dar uma receita de bolo, né? Não tem assim essa fórmula, né? Mas existem conceitos, né, que a gente pode elaborar. Porque se utilizando dessa tua fala com relação à comparação com uma receita de bolo, nós sabemos, nós que fazemos bolos, você faz bolo? Eu não. Pois é, mas eu vou te dizer que mesmo fazendo bolos, dependendo do forno, por exemplo, da temperatura que se modifica, esse bolo pode ser de sucesso ou não. Então, é exatamente isso, é muito apropriado até usar uma linguagem tão simples para dizer a grande verdade. É que ainda que haja um caminho, que hajam condições de dizermos para você, olha, assim, no passo número 1, passo número 2, passo número 3, cuidados que você deve ter no relacionamento, obviamente que uma coisa que não pode ser desconsiderada é o estado de cada um em compreender essa receita da vida, em compreender a minha participação nesse movimento que é, na verdade, relacionar-se. É um grande movimento. É um grande movimento. A nossa autorresponsabilidade é alguma coisa que precisa ser considerada em um primeiro plano. É verdade. E aí o que nós temos? Nós não temos uma receita mágica, mas nós temos bons exemplos, nós temos assim princípios bíblicos e divinos que podem nos ajudar nessa questão.
E uma outra coisa para a gente poder avançar um pouco mais, falando propriamente dessa pessoa, é justamente a questão o mito da pessoa certa. Essa expressão, para mim particularmente, é uma expressão muito pesada. Por quê? Porque quando você descobre a pessoa certa, é porque também tem a errada. E às vezes, quando a pessoa entende a questão da pessoa errada, dá aquela má impressão de que a pessoa errada é uma pessoa mau caráter, né? Ou porque a pessoa tem uma má conduta. Então eu já vi jovens terminando um relacionamento onde falam, não, você é a pessoa errada na minha vida. E, na verdade, aí dá aquela impressão de que a pessoa tem, assim, desvios de caráter, de conduta. Então, o que eu gosto de usar como expressão, especificamente nesse tema, é em busca da pessoa ideal, para o relacionamento ideal, né? Para um cônjuge ideal, né? Porque essa questão, às vezes, do certo e errado, às vezes, soa com essa má impressão, né? De que você não serve para mim, né? Você é a pessoa errada para mim. Parece que você tem um padrão de qualidade... Abaixo. Exatamente. É sempre abaixo, né? Nunca sou eu que não sou ideal para o outro, é o outro que não é ideal para mim. Então você não é a pessoa, você é a pessoa errada para mim, né? Você não é a pessoa certa para mim, né? Como assim que realmente a pessoa tem um padrão a ser obedecido e às vezes não é, né? E nós podemos falar um pouco sobre isso. E eu sempre costumo começar a falar, Darleide, gosto de brincar com os jovens na palestra, que para começar falando sobre a pessoa ideal, vamos começar falando da pessoa que não é ideal, né? Teoricamente, da pessoa errada, né? Mas quando um relacionamento, eu acho assim, que o relacionamento é igual ao carro. Assim, eu faço um paralelo com o carro. O carro, com o motorista, ele dirige um carro, mas ele tem um painel de controles. E no painel de controles de um carro, ali você tem assim várias luzes indicadoras, né, que ajudam o motorista a saber se o carro está indo bem ou se tem alguma coisa errada. Então nós sabemos que num veículo nós temos as luzes verdes, por exemplo. A luz verde no painel são coisas que estão funcionando em perfeita ordem. Nós temos também as luzes amarelas, que podem acender no painel. Então você está fazendo uma viagem e nessa jornada pode ter uma luz amarela. E a luz amarela já indica que há algo que não está bem, que não exige uma intervenção imediata, mas que já há algo no carro que inspira cuidados. E a luz vermelha, quando acende, é um indicativo para o motorista que algo está precisando de uma intervenção imediata. E uma das coisas em relacionamento, existem muitas coisas que podem funcionar igual um painel de um carro. Quando luzes acendem no relacionamento, que nos ajudam a discernir se aquele relacionamento é um relacionamento saudável, se aquele relacionamento está alinhado com o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu creio que existem luzes verdes que apontam que o relacionamento é saudável, é promissor, que o casal tem tudo para dar certo. Tem as luzes amarelas, que requer uma atenção. Necessariamente, você não tem que parar o carro no meio da estrada, mas requer uma atenção no motorista. E em outros casos, as luzes vermelhas podem se acender num relacionamento, que a gente pode estar amadurecendo isso mais ao longo do programa. O que seriam essas luzes amarelas, verdes e vermelhas que eu uso nessa parábola? Muito boa a sua parábola. E eu fico pensando também sobre esta parábola, que antes que o indivíduo saiba o que significa cada aviso no painel do seu carro, ele antes aprendeu a dirigir. Ele antes aprendeu a como funciona, ele vai estar habilitado. Eu não sei se nós temos falado com propriedade e mais vezes, porque você sabe que nós muitas vezes somos iguais crianças. É preciso que repitam para a gente sobre conceitos, sobre o que é verdadeiro, porque é uma repetição daquilo que não é verdade e tem dado muito certo na vida de muita gente. E agora você imagina o que é dar certo, aquilo que não é verdadeiro na vida de alguém. É desastre. E eu tenho a impressão que muitos de nós estamos nos arriscando aos relacionamentos sem a menor ideia do que significa relacionar-se. Eu tenho me visto em situações assim de até, de uma certa agonia, aflição, ao ver o sofrimento de meninos e meninas, homens e mulheres, porque eles entraram num relacionamento sem saber o que significa relacionar-se, sofrem demais e fazem muito o outro sofrer. Então, vamos considerar que, antes de nós pensarmos sobre o alguém ideal, alguém para me fazer feliz, esse alguém precisa saber que ele vai precisar sentar no banco, avaliar
ao seu redor, o seu estilo de vida, de ver a vida, de enxergar o mundo, de se enxergar antes que você tenha condição de entrar na vida do outro e tantas vezes fazer estragos como temos feito ou temos visto na vida de outros. Você entra na vida do outro, rouba a atenção dele, rouba o tempo dele, rouba a condição do outro se defender porque ele se torna prisioneiro dos seus sentimentos. Então, amados, homens e mulheres, antes de aprender, de saber se a pessoa com quem você está se relacionando é a pessoa ideal, por que você não experimenta dar um passo para trás e pensar que na possibilidade de entrar num relacionamento somente depois de aprender o que é relacionar-se e depois de ter avaliado se essa pessoa é ou não é a pessoa ideal e se tem alguma história para fazer com você? Você entende? Depois que você está beijando na boca já há um ano, você para e pensa, eu acho que ele não é a pessoa ideal. Um ano depois? 4 anos depois? Ou o caso, por exemplo, vários pastores assistem o Sem Tabus, né? E eles escrevem sempre, porque às vezes o jovem na igreja, eles chegam para o pastor na igreja, para os líderes ou para os pais e falam, nós estamos querendo saber, nós viemos aqui pedir sua bênção, pedir oração, porque nós estamos querendo saber se é de Deus o nosso relacionamento. Mas já começou! Já começou, exatamente. Será que é de Deus esse relacionamento? Agora quer saber se a gente já começou? Não devia ter perguntado antes? Exatamente, que cria vínculos, né? Cria vínculos. E isso é uma coisa que eu considero extremamente importante e negativo quando não é ouvido. Considere antes de entrar num relacionamento. Depois que entrou, você precisa se responsabilizar pelo coração do outro. Ora, o coração do outro é terra que você não deve entrar sem antes cuidar, que ali é terreno santo, sagrado. Nosso intervalo chegou, mas é bem rápido e até a nossa pausa é uma bênção para que você conheça um pouco mais do que a Novo Tempo pensa para você, pensa o que Deus pensa para nós, para sermos felizes. Até já. De volta, o Sem Tabus, hoje conversando com o pastor Nelson Júnior, que volta aqui ao programa. Eu sei que você gosta da participação dele e quando você fica um tempinho sem vir, o povo já cobra. Isso é de verdade. Como é que está o movimento Eu Escolhi Esperar? Hoje a campanha tomou uma proporção muito ampla, né? Hoje nós temos, estamos chegando a 2 milhões de seguidores que abraçaram a campanha, né, pela internet. Hoje nós temos mais de 100 mil pessoas já participaram dos nossos seminários pelo Brasil. Que bem. Né? Alcançamos aí 100 seminários, né, que ministramos ao longo de 1 ano e meio, 100 palestras, né, 100 encontros do Eu Escolhi Esperar. Né? Nós estamos nos preparando para a nossa primeira turnê internacional. Olha que chique. Lindo. Né? Estaremos indo para os Estados Unidos e outros países como na África, Haiti, tudo ainda esse ano, a Europa, Japão, né? O Eu Escolhi Esperar tomou uma proporção muito ampla, né? Não está restrito só no Brasil. E não é restrito a igrejas. Não é restrito a igrejas. É para quem queira. Exatamente, é aberto ao público. A que se deve o sucesso dessa... Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Como que eu descobri o segredo? E, na verdade, Mas se bem que a minha pergunta é mais assim, como as pessoas se apaixonam por ela? Porque 2 milhões de pessoas só passam a aderir a uma mensagem como essa porque elas se identificaram. É verdade. Eu acredito, Darley, que é a escassez. Você trabalha com um tema muito específico, um tema sem tabus. É o nome perfeito para eu levar no Eu Escolhi Esperar, né? Eu fico com vontade, às vezes, de lançar um livro chamado Sem Tabus, baseado no seu programa, acho que é uma ideia maravilhosa. E o Sem Tabus é um programa de sucesso sem precedentes, sem proporções, a gente não consegue medir o alcance do Sem Tabus. E por que o Sem Tabus tem esse sucesso? Eu acho que é a mesma coisa com Eu Escolhi Esperar. Na verdade, não é um sucesso, é uma carência. As pessoas estão carentes, as pessoas estão sedentas, as pessoas querem ouvir a verdade, as pessoas querem ouvir as coisas sem um fermento de fariseu, sem aquela falsa pureza, sem puritanismo, sem rodeios, de uma forma franca, de uma forma temperada, banhado em amor, em misericórdia, em graça, de forma bíblica, sem radicalismo. Né? Então, eu acredito que a campanha ecoou tão longe, eu nunca imaginava, Darley, nunca imaginava. Nós começamos esse projeto para atender a nossa cidade, ao nosso estado, né? Nunca imaginava. Hoje, em 2013, nós vamos em todas as capitais do Brasil,
né? Nós vamos, eu escolhi esperar já até o final do ano, já podemos dizer que com a estrutura do seminário, nós já visitamos todos os estados brasileiros da federação. O Brasil é enorme, o Brasil é gigante, né? Eu já perdi os cálculos de quantos canais de notícia nós já saímos, né? Nos cadernos de domingo, nas diversas cidades. É interessante como a imprensa não cristã se interessa pelo tema e quando eles publicam o tema, ao contrário do que as pessoas pensam, não há uma rejeição da sociedade, né? Você sente que há um clamor da sociedade, né? Os pais clamam por isso, somos sempre muito bem recebidos, porque as pessoas têm aquele conceito de que falar sobre se guardar para o casamento numa sociedade tão moderna é um retrocesso, é um absurdo, né? E que a sociedade, que as pessoas zombam, e na verdade o efeito é o contrário, né? Os pais, as famílias e até jovens mesmo, né? O Escolha Esperar, como você falou, não é um movimento, primeiro não é uma campanha para uma igreja ou de uma igreja, né? É uma campanha cristã que proclama princípios cristãos. A gente não traz nenhuma novidade. Nós só apontamos para o que já está escrito, relembramos as pessoas os princípios e os padrões de Deus que Ele já estabeleceu, que a humanidade se esqueceu, os valores que a sociedade perdeu. Então, estamos indo muito bem, temos vivido um tempo precioso, estamos indo já para o lançamento do nosso 8º livro, né, da campanha, né, e assim, tem sido um tempo muito especial. Tem abençoado muitas vidas. Milhares, graças milhares. a Deus, graças a Deus. É Deus levantando pessoas, levantando ministérios, levantando com a mesma proposta de abençoar cada vez mais pessoas. Esses dias passados eu vi uma entrevista de um rapaz que fez muito sucesso aqui no Brasil enquanto adolescente. Ele trabalhava numa grande emissora, com uma grande apresentadora de programas infantis, e ele era bonito. Passou algum tempo e eu encontro há poucos dias numa entrevista, esse rapaz já não é jovenzinho, já é um homem maduro, e ele já faz um trabalho completamente diferente daquele trabalho que ele fazia no glamour da grande televisão, da grande mídia. Ele está num país pobre, muito pobre, atendendo a 2.000 crianças, adotou 15 filhos nesse país paupérrimo. E aquele homem dizia assim: esse é o evangelho que tomou conta de mim. Esse é o Jesus que eu conheci, que me disse assim, você precisa me amar servindo aos outros. Então não pensa que qualquer pessoa que é chamada para um trabalho desses, ou que o Nelson, ou a Novo Tempo, ou qualquer um outro que se levante com um ministério individualmente, ou corporativamente, ou como igreja, ou enfim, mas Deus quer trabalhar individualmente conosco. Ele precisa antes trabalhar comigo, antes que eu sente aqui para falar com você. E Deus tem feito grandes coisas na vida de pessoas para que elas façam a diferença na vida de outras. O Sem Tabus quer falar para o seu coração jovem, quer falar para o seu coração de menino e de menina, ou para você que é mais velho. Eu tenho pessoas nos assistindo com 80 anos, 84 anos e admirando o que a gente faz aqui. Mas a cada um de nós, Deus quer falar individualmente para que você seja o sal da terra. Onde você estiver, seja a diferença. Um jovem diferente, uma menina diferente, um rapaz diferente, para que as pessoas vejam em você a diferença. E qual é o nome dessa diferença? Jesus Cristo. É só isso que a gente precisa se dispor para ser. Ser canal, veículo de Jesus Cristo sobre a face da terra. E isso perpassa por as pessoas observarem como nós tratamos a nossa sexualidade, como nós pensamos sobre relacionamento. Por isso, a nossa conversa de hoje, e que inclui sempre e que pensa sempre em você. Pastor Nelson, e a conversa sobre pessoa ideal, pessoa não ideal. E você quis falar sobre o não ideal. Não ideal, né? Aí, continuando então a parábola, você incrementou a parábola, né? Falando da pessoa está habilitada. Uma coisa curiosa, por exemplo, é que existem pessoas que até estão habilitadas, mas que precisam passar por uma reciclagem. Exatamente. Né? Uma reciclagem, porque... E outra coisa, quando uma pessoa pega um veículo para dirigir, né, e ela quer chegar em um lugar, ela precisa conhecer a estrada, ela precisa ler atentamente as placas de sinalização na estrada. Essas placas ajudam a pessoa a saber que ela está indo no caminho certo. Né? Quando eu estava vindo para Novo Tempo, aí eu estava conversando com o motorista, né? E ele estava falando que ele estava indo lá para a nossa região, né? Ele pegou a estrada um dia desses, levando o pessoal para um casamento, e ele falou que chegou uma hora que deu um desespero nele, porque na estrada que ele estava, durante muitos e muitos quilômetros, não havia placa de sinalização.
E ele não sabia mais, em um dado momento da viagem, se ele ainda estava no caminho certo. Porque faltava a placa para dizer que estava a tantos mil quilômetros, ou a tanto, sabe? Ele sabia que ele estava longe, mas se ele tivesse uma placa falando que, mesmo que estivesse longe, mas se tivesse a placa dizendo, né, que ele estava a 1000 quilômetros do lugar, mesmo estando longe, aquilo traria uma paz, aquilo traria uma segurança. Está longe, mas esse é o caminho. Exatamente. Não é verdade? E eu creio, assim, que em relacionamentos é um conjunto, uma série de coisas que nos ajudam. Eu ajudo outros jovens a entenderem quando que um relacionamento não quando ele é prejudicial, eu coloco alguns critérios, né? Primeiro, quando você está num relacionamento com coisas erradas, né, um relacionamento errado, coisas erradas começam a acontecer. Deus sabe quem põe na nossa vida e Deus também sabe quem tira da nossa vida. Às vezes tem alguém que está nos ouvindo que sofre muito, por exemplo, que saiu de um relacionamento. Um dia eu ouvi uma frase que tem coisas que a gente não perde. Às vezes é um grande livramento para nós, né? E relacionamento é muito isso também, né? E quando que um relacionamento não é ideal? Ele tem alguns indicativos, Darleide. Por exemplo, um relacionamento quando ele é possessivo, né? É um indicativo de um relacionamento que não é ideal. Né? Quando as pessoas querem ter direito de posse antecipado, há um provérbio que diz que a bênção, a posse antecipada, né, não é uma bênção. Há um provérbio que diz isso, né, que a precipitação na posse não de algo, de uma promessa, não é uma bênção. E às vezes as pessoas, existem muitos relacionamentos que ele mostra que ele é prejudicial, primeiro, quando ele é possessivo, quando ele arde em ciúmes, quando a imoralidade sexual entra no relacionamento, ele é um relacionamento que passa a não ser mais um relacionamento saudável, porque quando a imoralidade sexual ele entra no relacionamento, a pessoa começa a gastar muito tempo com o corpo e não com conhecer uns aos outros, né? Um relacionamento, quando ele não é ideal, por exemplo, também, ele quebra, uma das coisas que ele faz, ele interfere a muitas áreas da nossa vida. Há um provérbio que diz, no capítulo 10, que diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. E quando todo mundo quer um relacionamento de Deus, a pessoa fala, não, é a minha bênção, né? Estou esperando a minha bênção. Não há essa expressão. Né? E eu aproveito esse gancho para dizer assim que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Como que a gente sabe que o relacionamento não é ideal? Quando a pessoa, um relacionamento, ao invés de trazer bênção, ao invés de enriquecer a pessoa, diminui. É um relacionamento que empobrece a pessoa. Então, quais são as características? Quebra relacionamento, começa a interferir na nossa vida com os nossos pais, principalmente os mais jovens agora. Quebra a nossa comunhão com os nossos pais, nos afasta do convívio familiar, né? Não gera paz no coração dos nossos pais. É um relacionamento que tipicamente quebra a nossa comunhão com a nossa vida de igreja, a nossa vida comum com os nossos amigos, começa a interferir nas nossas amizades, começa a nos afastar das pessoas que eram nossas amigas antes desse relacionamento existir. O relacionamento sufoca, suga a pessoa. Né? São indicativos de um relacionamento que não é um relacionamento saudável. Né? Ela desequilibra as outras relações. Exatamente, né? Traz esse desequilíbrio. E o principal deles, ele quebra o nosso relacionamento com Deus. A nossa vida com Deus não cresce, ela diminui. Né? Ela vai esmorecendo. Você vê então aquele jovem, aquela moça, aquele rapaz tão dedicado, tão aplicado às coisas do Senhor, com tanto temor, interessado, envolvido, né? Na igreja. E quando começa a se relacionar, você vê que essa parte da vida dela, essa comunhão, uma das primeiras coisas que quebra é a comunhão com Deus e a nossa comunhão com a nossa própria igreja, com o nosso próprio envolvimento. Há uma perda de interesse, né? E essas coisas todas nos ajudam. Então, assim, a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Se um jovem está num relacionamento que está empobrecendo e está trazendo sofrimento, eu acho que está na hora de repensar se vale a pena continuar com o carro seguindo até o final da estrada ou se não é hora de parar,
né, num posto de gasolina, numa oficina, para poder fazer um reparo. Mas aí quem está envolvido num relacionamento diz assim, mas pastor, eu gosto dele, ou eu gosto dela, eu sinto, tá, tudo bem, meus pais não querem, meus amigos se afastaram, tal, eu perdi a comunhão na igreja, eu realmente não tenho tido tempo com Deus, mas, puxa, é tudo que eu tenho. É verdade. Aí é aquele medo, às vezes, da gente acha que a gente vai morrer de amor. Né? A pessoa acha que a perda daquele relacionamento vai, assim, ser o fim. Né? Vai ser assim, ela não consegue pensar ou ver a possibilidade de uma outra vida sem estar ao lado daquela pessoa. É como né? se fosse viciante aquele relacionamento. É como se fosse viciante, só que a pessoa leva tempo a... Eu costumo dizer assim, que a pessoa ideal, ela te arranca sorriso, não lágrimas. Né? E quando você está num relacionamento muito sofrido, que te fere muito, que te aborrece muito, você não está adquirindo experiência. Você está adquirindo decepção, você não fica mais experiente, você fica mais sofrido, mais marcado, né? Nesse momento você está falando, principalmente pensando nos solteiros? Nós estamos falando sobre, porque estamos falando da escolha, né? Vai que alguém ligou agora a TV e o que o pastor está dizendo? Meu Deus, está falando do meu marido do meu lado aqui que está assistindo a televisão, eu vou separar, vou divorciar. Não, nós estamos chamando para o solteiro para tentar ajudar. Por exemplo, tem pessoas que estão nos ouvindo que são solteiros que não estão com ninguém agora, né? E já são dicas que ajudam a saber no que tipo de relacionamento não deve se envolver. E ajudar aqueles que às vezes é uma moça, um rapaz que está num relacionamento, porque às vezes tudo que eu estou falando, os pais já falam, o pastor já fala, já ouve isso lá na reunião dos jovens, dos líderes, e às vezes precisa de vir alguém de fora, né? Aí a ficha cai. Ah, olha. Eu já ouvi isso. Né? Minha avó já falava isso. Exatamente. Olha, meu avô falava isso. Ou não, às vezes a pessoa fala, nossa, parece que cai a ficha de um jeito, mas as pessoas já falavam, né? Que às vezes os líderes falam, não, isso é engraçado. Tudo que você falou aqui eu já falo. Mas parece que agora caiu a ficha, né? Que às vezes parece que tem que vir alguém de fora, né, para a pessoa se discutir. Profeta de casa não faz milagre, né? Não é bem ouvido na sua terra, deve ser isso. Mas não importa, importa que todo dia é dia de recomeçar, de fazer de novo, basta decidir. A cada semana nós vamos estar aqui, trazendo um tema, conversando com você, repetindo ideias ou renovando ideias, abrindo a mente e os olhos para a gente entender em que caminho temos andado. Quer fazer alguma pergunta, mandar algum relato da sua própria história, quer nos ajudar com sua história, pode fazer isto, semtabus@novotempo.com. semtabus@novotempo.com é o nosso endereço para uma boa conversa. Fique muito à vontade. Querendo twittar para a gente também é sempre bom demais ter você interagindo aqui com o nosso programa. ENT Sem Tabus. Não é bom assim? Vamos para o nosso intervalo, que é rápido, não dorme agora, vamos lá, acorda, porque a conversa é boa. Ainda vamos falar sobre a pessoa ideal, porque, afinal de contas, como encontrá-la? E será que você é a pessoinha ideal que o outro precisa? Vamos pensar sobre isso ainda, mas logo depois do intervalo, que é bem rápido, até já. Então, falei que era rápido, voltamos aqui e a conversa de hoje com o pastor Nelson Júnior, do Eu Escolhi Esperar. Conhece essa campanha? Vai lá, visita, conhece no Facebook, no Twitter, Eu Escolhi Esperar. E o tema escolhido para hoje é como ser a pessoa ideal, como encontrar a pessoa ideal. Que ser ideal é este? Como que se faz bem ao outro? Como que o outro me faz bem no que eu preciso para me relacionar e ser feliz? Pastor Nelson, dá para a gente falar agora sobre ser a pessoa ideal? Dá sim. Há um conselho de Paulo que está em 1 Coríntios, onde ele diz, não vos associeis em julgo desigual. Às vezes nós achamos que esse versículo está só associado a não nos relacionarmos com a pessoa não crente. Verdade. Mas esse conselho vem na segunda parte do texto. Mas o julgo desigual já nos traz muitas lições. Um dia eu estava reparando, por exemplo, quando colocam aquela carroça no pasto para poder fazer o arado, né? E um dia eu estava ouvindo um fazendeiro falando, né? E ele colocou 2 bois. Para puxar o arado. Isso, porque o jugo também é um nome dado
Um instrumento que mantinha os animais unidos. Mantém os animais unidos, né? No trabalho. Que coloca sobre os animais. Isso. Né? E eu estava reparando a questão do que era um jugo desigual. E um jugo desigual necessariamente não se reflete a você se envolver ou não com uma pessoa não cristã. Isso a Bíblia já é taxativo. Então a moça fala assim, eu estou gostando de um rapaz lá do meu trabalho, ele é um menino tão bom, ele não bebe, ele não fuma, ele só não vai para a igreja. E a pessoa às vezes acha que existe um namoro evangelístico, né? Um namoro missionário. Então assim, essa questão de associação entre luz e trevas, a Bíblia ela é clara. Não há. Então, isso não é nem mais um critério. Isso já é determinante. Agora, na questão do jugo desigual, eu estava notando algo que ensinou muito para a minha vida. Eu falei, Deus, como eu posso saber, no dia que eu encontrar a moça que eu tanto espero, que essa moça é a pessoa que eu consigo, que vamos ter um casamento estruturado, uma família saudável e vamos conseguir viver juntos todos os dias da nossa vida. E eu fui aprender então com a questão do jugo desigual. Né? Por exemplo, no jugo desigual não pode se colocar um boi e um cavalo, por exemplo. Os dois animais são ótimos para esse tipo de trabalho, mas o passo que eles caminham seriam diferentes. Né? Mas aí, tem que colocar boi e boi, mas não adiantava colocar um boi e um filhote. Também é um jugo desigual, é uma forma de jugo desigual. E em relacionamento? Em relacionamento, o jugo desigual se manifesta de várias formas. Né? Eu ouvi uma expressão um dia que eu gostei muito, que diz assim, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu mudaria a frase e colocaria, Deus une pessoas com os mesmos propósitos. Duas pessoas com histórias diferentes podem até se unir, mas particularmente eu acho que duas pessoas com propósitos diferentes não permanecerão juntas. Verdade. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não tiverem acordo. Né? Então, a casa, Jesus ensinou um dia, uma casa não subsistirá se estiver dividida. Então, o jugo desigual também vai muito, propósitos diferentes pode caracterizar um jugo desigual. Né? Um dia eu recebi dois jovens de Deus, conhecia eles, era uma moça e um rapaz. A moça tinha um chamado para ir a outras nações proclamar o evangelho. Ela tinha um chamado missionário. E o rapaz, ele tinha um chamado para ser pastor. Ambos estavam se preparando, né, para o seu chamado que criam no que tinham. Só que eles resolveram se relacionar. Eles se gostavam demais, mas eles, num determinado momento da lei, eles começaram a brigar muito. E foi onde eles foram me procurar o meu conselho. O rapaz queria que eu ensinasse para a moça o princípio de que quando casasses, a mulher se submete ao marido. Então, ela tinha que se submeter ao ministério dele porque ele era o cabeça, mas eles ainda não eram casados. E a moça sofria demais porque ela não concordava. Então, um dia eu mostrei para eles o seguinte, os dois eram pessoas ótimas, eu acreditava que os dois seriam bons cônjuges, porém não juntos. Entendi. Por quê? Porque o que fazia a diferença ali era o propósito. Os dois tinham o mesmo coração, mas tinham propósitos diferentes. Como que um casal ia casar? Se ela sentia que ela tinha que rodar o mundo em obra missionária, né? E ele entendia que ele tinha que ficar numa cidade. Então, não daria certo. Né? E a grande briga deles era por causa do propósito. Era um jugo, não deixava de ser um jugo desigual. Então, os propósitos eram diferentes. Né? Isso nos ajuda muito nessa questão do relacionamento ideal. Nós precisamos conhecer a pessoa. Como é que se descobre os propósitos? Então, se não estão conversando o suficiente, exatamente. Se não estão se conhecendo o suficiente. Então, para você que está ouvindo, eu vou te dar uma dica. Você que quer aprender muito sobre isso, na Bíblia existe um exemplo lindo. Um exemplo lindo de alguém que um dia foi em busca de uma pessoa ideal. Gênesis 24. Anota aí para você ler depois. Não vai lá buscar a Bíblia agora não, senão você vai perder o programa. Né? Gênesis 24, lê depois, que é a história de Isaac e Rebeca. Deus usou a história de Isaac e Rebeca quando eu estava solteiro e sozinho para me orientar com muitas coisas. É um lindo exemplo de como Deus pode nos orientar nessa questão da busca da pessoa ideal. Porque ali é um exemplo de uma pessoa na busca ideal. O que aconteceu? Abraão viu a necessidade do seu filho se relacionar.
E aí, então, ele chamou um dos seus servos e falou, olha, preciso buscar uma esposa ideal para o meu filho Isaac, ele precisa casar. E ali, depois descortinou uma série de coisas que eu vou dar assim umas passadas rápidas, que inclui isso aí que você falou. Primeiro, no versículo 1 ao versículo 4, você vê ali o interesse do pai pelas necessidades do filho. Deus é o nosso pai, queridos. A pessoa fala, pastor, é ruim estar sozinho. Seu pai sabe disso. Né? Deus descobriu isso muito antes do que a gente. O próprio Deus concluiu, não é bom que o homem fique só, que a pessoa fique só. Ele sabe da sua necessidade. Então, Deus viu a necessidade de Adão, mas Deus supriu a necessidade de Adão. O que nós, muitas vezes, o primeiro erro nessa trajetória em busca da pessoa ideal é que nós temos a nossa necessidade, mas nós queremos resolver a nossa maneira a nossa necessidade. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos, Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Entrega o teu caminho, confia, descansa, espera nele e ele satisfará. Agrada-te no Senhor e ele satisfará o desejo no teu coração. Ou seja, é um salmo que te encoraja ao descanso, que Deus pode cuidar de todas as áreas da nossa vida, inclusive a amorosa. Então, os primeiros versículos já mostram assim, que o pai se interessa pelas necessidades do seu filho. E ali eu entendi que Deus, ele, como um pai na minha vida, ele se interessava por essa área da minha vida. E aí depois ele deu uma orientação, vai buscar no meio da minha parentela, que é aquilo que nós falamos. Era claro, ele falou, me jura que você não vai buscar uma pessoa que é de fora do meu arraial, da minha parentela. Então aí é onde nós aprendemos claramente que o propósito de Deus você é cristão, casar com uma pessoa que não é cristã. Né? A Bíblia já é determinante. É a acepção de pessoas? Não, é porque para mim o casamento é corpo, alma e espírito. Acontece essa união no matrimônio. Propósitos, ideias, fé, comunhão, está tudo no mesmo relacionamento. Né? Então, quando você se une a alguém, você se une de corpo, de alma e espírito. Quando você se casa com uma pessoa que não é cristã, Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Então, quando uma pessoa não é cristã, você casa com uma pessoa de corpo e só a ligação de alma. Mas ela não nasceu de novo, o espírito dela não está vivo, ela não teve uma experiência, ela não foi tocada, o espírito dela, ela está morta nos pecados, nos delitos. Então, você já casa num casamento sem as bases principais, você só casa em duas, corpo e alma. Então, o espírito fica faltando. Então, você já entra num casamento fadado. Então, você vai querer, no final de semana, estar indo à igreja, mas o seu cônjuge não. Vai querer estar indo fazer outra coisa, ir para a praia, para a piscina e começar a trazer esses conflitos. Então, assim, foi a primeira recomendação. Sem contar que quis dizer isso é dizer que há um conflito de fé. De fé, de princípios. E um vai ceder, um vai deixar de comungar a sua fé. E tem questões que a gente fica assim perguntando, mas Senhor, por quê? Eu não acho que é assim. Deus, eu não acho que é assim. Tomando o exemplo de Isaac, o pai disse, olha, procura uma mulher para o meu filho, que não seja ninguém de fora da parentela, do povo que serve ao nosso Deus, o Deus vivo. Ok, foi lá. Foi lá, exato. Aí ele seguiu, foi lá na obediência. E lá depois, no desenrolar da história, acontecem várias coisas. Por exemplo, quando ele foi à busca da pessoa ideal, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele orou primeiro para buscar depois. Então, meu conselho para você, em vez de você primeiro encontrar alguém para depois orar, busque primeiro, ore primeiro, para buscar depois. Né? Você não precisa esperar o dia de você conhecer alguém para começar a orar pela sua vida sentimental. E uma das coisas que eu fiz foi isso. Eu sempre orava pela minha vida sentimental. Né? Durante os 7 anos que eu esperei, Darlene, eu nunca fiquei parado. Esperar em Deus é caminhar, não é ficar parado. Né? Então eu entendi que quando eu estava esperando, eu não estava de braço cruzado e ia cair do céu. Nada disso. Esse conceito também é totalmente distorcido. Então eu orava todos os dias pela minha vida sentimental. Eu sempre falava, Senhor, prepara o meu coração, o tempo certo, a hora certa.
para que tudo, eu sei que quando for do Senhor, tudo vai se encaixar. Então, todos os dias eu orava. Eu e minha esposa já oramos pela vida sentimental das nossas filhas. Né? A gente não ora com ela porque ela não está no tempo de pensar nisso, ela só tem 6 anos. Claro. Mas como pais, eu e Ângela, nós sempre oramos, Deus, já prepara, Senhor, o futuro esposo. Eu gostaria muito que Jesus voltasse antes. Todo pai diz Maranata, isso. hora vem Jesus. Né? Mas a gente também, nós não sabemos o futuro, né? Então nós já oramos pelo futuro cônjuge. Essa é uma questão, uma dica. Na busca da pessoa ideal, ore primeiro, busque depois. Uma outra coisa que tem ali, é que nós vemos ali nitidamente, é que ele fez uns critérios. Né? Antes de buscar a pessoa, ele pediu a bênção de Deus. Falou, Deus, seja comigo nesse empreendimento. Colocou diante de Deus. Aí ele fez lá uma listinha de coisas. Né? Não é assim uma fórmula mágica, mas sabia que eu fiz uma listinha também? Fez também? Eu coloquei coisas que eu gostaria de encontrar numa esposa, que eu gostaria de ter ao meu lado, necessidades. Né? Então eu coloquei uma série de coisas, não é uma lista rigorosa. Mas assim, eu coloquei assim, coisas que eu gostaria de ver na mulher que eu passaria o resto da minha vida ao lado dela. Isso me ajudaria muito, porque quando eu conhecia as meninas, eu conhecendo elas, eu via, essa aqui não bate com algumas coisas aqui da minha lista. Então eu sempre colocava essa minha lista diante de Deus. Por quê? Eu aprendi que quem não sabe o que procura, nunca dá valor àquilo que encontra. Verdade. É verdade? Então, na busca da pessoa ideal, nesse texto, eu tirei esse exemplo para mim. Eu orei primeiro para buscar depois. Eu coloquei diante de Deus o que eu esperaria, o que eu gostaria na mulher virtuosa que eu encontraria. Né? Uma outra dica é que, assim, antes quando a mulher apareceu, aí o servo que estava em busca da mulher ideal, lá da esposa ideal, ele, ao invés de revelar que, não, eu estou em busca de uma mulher ideal, talvez seja você, o texto diz em um versículo lá que ele parou e ele começou a observá-la para ver se aquela pessoa tinha as características daquilo que ele estava buscando para Isaac. Então, essa questão da observação é fundamental. Por que as pessoas não podem desenvolver relacionamentos saudáveis? Né? Que é a questão que você falou, no ponto que você falou, de conhecer mais as pessoas. Né? O problema é que as pessoas elas querem namorar primeiro para se conhecer depois. E existem coisas que, se você conhecesse um pouquinho mais, você não teria namorado. Exatamente. Uma amizade, a gente precisa redescobrir o valor de uma amizade. Por que sempre quando um rapaz chega perto da moça, ele só chega na intenção de namorá-la? Né? Porque ele se sentiu atraído por ela. Né? Por que a gente não pode se relacionar, desenvolver amizades, ter convívio social? Como que foi a minha história com a Ângela? Com a Ângela foi assim. Antes eu conhecia a Ângela, como eu conhecia todas as meninas da igreja, e como eu tinha relacionamento com várias meninas amigas, nunca na intenção de começar um namoro com elas. Mas um dia eu comecei a observar a Ângela e eu via que a Ângela, ela tinha tudo o que me agradava e o que eu buscava numa esposa. E um dia eu olhei assim e falei, Deus, essa baixinha, se o Senhor botar esse peixe na minha rede, né? E eu falava, Deus, essa mulher essa moça, Deus, se o Senhor der sinal verde, eu saio do eu escolhi esperar e vou para o eu escolhi agir, porque essa moça é a moça que eu gostaria de envelhecer ao lado dela. É a mulher, é um amor para a vida inteira. Essa moça, eu gostaria de me casar. Se o Senhor falar, pode ir, meu filho, eu estou aí, o Senhor sabe que estou me preparando para ser um pastor, estou no ministério, se o Senhor precisar de alguém para pastorear essa moça, tu conhece meu coração. Eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías. Né? E aí realmente conheci, vi nela os atributos e aí parti para dentro. Né? Mas eu estava convicto de que eu queria viver um amor para a vida inteira, eu não queria viver um amor de um momento. Lindo isso. Eu sei que tem muito mais para dizer, é muito verdade. mais, mas a gente vai fazer mais um programa com o pastor Nelson, outros programas. Tenho vontade que a Ângela venha junto, quem sabe um dia não vai dar certo. Isso é fácil, né? Isso é fácil. Porque assim, eu quero conhecer a Ângela, estou curiosa. Precioso. Mas deixe sua mensagem para o pessoal que está em casa, diretamente para o coração deles, como tem feito desde o começo do programa. Amém. E como é o seu ministério. Amém. Abençoar. Pois é, gente. Vale a pena esperar aquilo que vai durar para a nossa vida inteira. Tudo chega com tempo para aquele que sabe esperar. E aquilo que vale a pena possuir,
vale a pena esperar. Deus tem um plano. O fato de estar só não quer dizer que você não entende nada sobre amor. Só quer dizer que você não está com o coração aberto para colocar qualquer coisa para dentro. Né? Então, não tenha medo de estar sozinho. Estar é um tempo, é um estado. Né? Estar sozinho, você não precisa ter medo de estar sozinho. Tenha medo de estar vazio. Né? Então, assim, Deus tem um plano, Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Escreve aqui para o Sem Tabus, né? Assista sempre o Sem Tabus, que tem muita orientação de Deus para você. E eu termino minha palavra convidando você a conhecer o nosso trabalho, euescolhiesperar.com. Você que gosta de ver vídeos na internet, tem muitas mensagens minhas na internet. Só ir lá no YouTube, só botar lá Nelson, Eu Escolhi Esperar. Mas você vai ver muita coisa. É um trabalho longo. Muito obrigada, pastor. Obrigado, Deus seja contigo sempre. Amém. Você de casa também, obrigada pela sintonia, pelo carinho, pela audiência. Compartilhe com seus amigos, diga que existe um lugar onde a gente pode sentar e conversar sobre as coisas sérias do coração. O que andam dizendo por aí, o que, sabe, essas muitas vozes precisam ser testadas. Esses muitos conceitos precisam ser testados e eles precisam passar pelo crivo da verdade. E o que a gente diz aqui passa pelo crivo da verdade. E não é a verdade de um homem, não é uma verdade de uma mulher, não é uma verdade de pessoas, é uma verdade da palavra de Deus. Este é o crivo que por ele só passa a verdade. Deus te abençoe. A verdade é que você é muito especial, que Jesus te ama, que nós temos um propósito de estar aqui, louvar a Deus. E você tem um propósito para viver, servir a Deus. Beijo, até semana que vem.